Que alegria estar com você aqui no programa Vida em Foco, aqui na TV Evangelizar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É uma alegria poder estar aí na sua casa, entrando com o sinal do satélite, pelo canal digital aberto, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, porque hoje você vai participar comigo de tudo que nós preparamos aqui para você. A começar recebendo o Frei Renan Barros. Frei Renan, que você já conhece do Noite de Louvor, conhece aqui da nossa programação, missionário da obra Evangelizar. E ele vem falar sobre a ordem a qual ele pertence. Ordem dos Servos de Maria, que é uma das mais antigas que nós temos. Então vamos aprender sobre esta ordem tão importante, que inclusive traz algo importante sobre santidade. Então daqui a pouquinho você vai ver. Também vamos falar, já que estamos nessa semana do Dia das Mães, sobre o direito das mães de autistas ou aqueles que têm algum tipo de situação mais especial. Existem direitos que é importante que você saiba. Também vamos falar sobre um documentário que em breve você vai poder assistir aqui na TV Evangelizar, que trata sobre o Asilo São Vicente de Paulo, que vai ao ar neste sábado aqui na TV Evangelizar. Então fique comigo, tem muito mais para você. Está só começando o programa A Vida em Foco. Nós abrimos o nosso programa hoje falando a respeito daquela missa que você acompanhou aqui com a gente na tarde de ontem, onde rezamos em ação de graças pelo pontificado do Papa Francisco, mas também pelo conclave que já se iniciou. Foi celebrado pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, e a gente traz para você alguns dos trechos de como foi. Acompanhe comigo. A Catedral Metropolitana de Fortaleza foi palco de uma missa especial em gratidão pelo pontificado do Papa Francisco e pela iminente realização do conclave. A cerimônia, presidida pelo arcebispo de Fortaleza, destacou a importância desse momento de transição para a Igreja Católica, que se prepara para escolher seu novo líder. Nós queremos colocar todo o nosso coração agradecido a Deus pela vida, pela obra do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo nós desejamos verdadeiramente dizer da graça e da beleza, da continuidade do seu trabalho, pela expectativa daquele que desejamos que seja escolhido pelo coração de Deus para toda a Igreja através do voto dos cardeais. Durante a missa, os fiéis expressaram suas expectativas e esperanças para este novo capítulo da Igreja, refletindo sobre o impacto que a escolha do novo Papa terá na trajetória da comunidade católica. Ele precisa vir em encontro às necessidades da humanidade para este tempo. A gente espera que seja um momento de muita bênção e que esse novo Papa seja iluminado pelo Espírito Santo. Eu acredito que a nova escolha, não é como muita gente quer o A ou o B, mas acredito que a melhor escolha é feita através do discernimento do Espírito Santo. Nós acreditamos que o Espírito Santo é o protagonista, ele quem conduz a Igreja. Então nós aguardamos o novo Papa e, independente de quem seja, já há um clamor no nosso coração. Nós o amamos. Todos estes estão ansiosos para saber quem será o novo Papa e como sua liderança moldará os próximos passos da Igreja. A expectativa é palpável e a comunidade se une em oração e esperança por essa importante escolha. E a gente está vivendo esse momento histórico, do conclave que já se iniciou. Inclusive você vê na nossa tela, essa imagem aqui dessa chaminé é diretamente de Roma. Então nós todos estamos na expectativa, você, a gente fica com esse frio na barriga de alguma forma, porque a qualquer momento pode sair aquela fumacinha escura ou aquela fumacinha clara e revelar o nosso próximo passo. Então, durante a programação aqui da TV Evangelizar, durante a nossa hora aqui juntos no programa Vida em Foco, nós estamos aqui atentos para que você também possa acompanhar tudo. Inclusive, preparamos para você um material sobre o conclave. Quem fala para a gente agora é o Diogo Pessotto, que é teólogo. Acompanhe comigo. Amigos e amigas, teve início no dia de hoje o conclave que elegerá o novo Papa da Igreja Católica, aquele que sucederá o Papa Francisco. Os cardeais, então, no dia de hoje, dia 7 de maio,
tiveram pela manhã a missa, justamente na intenção deste processo eleitoral, e no período da tarde já a primeira votação, sendo que, então, neste primeiro dia de conclave, apenas uma votação. Claro que nestes dias, tantos e tantos nomes têm sido citados pela mídia, mas fato é que estamos numa expectativa orante, em comunhão com toda a igreja, suplicando ao Espírito Santo que os cardeais, por meio do seu voto, possam então escolher o Papa que se faz necessário para os nossos tempos. Então, aguardemos. Nossa expectativa é uma expectativa feliz e orante. Como eu disse, há tantos e tantos nomes que têm sido citados pela mídia: Cardeal Parolin, Cardeal Tagle, Cardeal Prévost, Cardeal Zupp, Cardeal Arborelius, por exemplo, da Suécia, Cardeal Ambongo, que é um africano, seria um primeiro Papa africano. Não podemos dizer de favoritos, essa é uma categoria um tanto quanto estranha a esse processo eleitoral na Igreja, mas nós sim nos colocamos em comunhão com toda a Igreja. Falamos também dos brasileiros, né? Tem-se falado do Cardeal Spengler, que é cardeal arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, do CELAM, que trabalhou na cidade de Curitiba durante alguns anos como franciscano menor, cardeal Odilo Scherer, de São Paulo, cardeal Dom Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Salvador, cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Todos esses nomes têm sido ventilados. Estamos rezando também pelos cardeais brasileiros. E nesse sentido, a nossa expectativa também se dá em alguns momentos específicos. Depois deste primeiro dia de conclave, nós teremos, então, o processo eleitoral contará com 4 votações diárias, 2 pela manhã e 2 pela tarde. Se o Papa for eleito na primeira votação da manhã, a fumaça branca sairá às 5h30 da manhã, horário de Brasília. Se o Papa não for eleito nas 2 primeiras votações da manhã, nós só veremos a fumaça preta às 7 horas da manhã. No entanto, na parte da tarde, se o Papa for eleito na primeira votação, a fumaça branca sairá por volta das 12h30. Se ele não for eleito nem na primeira nem na segunda, fumaça preta às 14 horas, sempre uma previsão de horário, um pouco para mais, um pouco para menos. Então estejamos atentos a esses horários: 5h30 ou 7 horas da manhã, 12h30 ou 14 horas. Estejamos em comunhão, irmãos e irmãs, pela Igreja de Jesus nesse processo da escolha do seu novo Papa. Estamos em oração, estamos na expectativa, né? Confesso que parece que fica toda hora o olho querendo que saia alguma resposta ali, né, Frei? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Carol. Sua Prazer. bênção, viu? Deus abençoe. Bom, Frei Renan Barros você já conhece, né? Conhece aqui da obra Evangelizar, porque é missionário. Mas também tem a sua missão primeira, que é da Ordem dos Servos de Maria, né, meu querido? Isso, sou servo de Maria, Ordem dos Servos de Maria, conhecidos também como os Servitas. Servitas. Isso. E eu já fiquei assim com o meu coração palpitante quando eu olhei para a história da criação dessa ordem, né? Que foram 7 que criaram. Conta pra gente. 7 homens que participavam de uma confraria de devoção a Nossa Senhora. Isso a gente está falando lá na Itália, na cidade de Florença, no ano de 1233. Bastante tempo atrás. Então eles tinham um amor muito grande pela Virgem Maria. E eles receberam de Nossa Senhora esse convite para deixar tudo e se dedicar à fé, à vida em Deus. Interessante que alguns dos 7 até casados eram. Olha. Mas naquele tempo dava para entender, era comum você deixar a família com toda a guarda material também e se dedicar a uma vida assim, a Deus. Sim. Então eles deixaram tudo e passaram a conviver juntos, alimentando a fé e a devoção mariana. E foi assim que surgiu a Ordem dos Servos de Maria. Mas não era uma comunidade de vida. Não era como eles eram leigos. Então eles passaram a viver juntos. Eles não tinham um desejo, interesse de fundar nada, de ser uma comunidade. Mas com o tempo as pessoas começaram a ver o testemunho deles. Que testemunho? Primeiro, de fraternidade. 7 homens assim, morando juntos como irmãos, até canonizados como uma única alma.
vivendo... Foram os 7 canonizados. Os 7 canonizados juntos. Eu achei tão bonito isso. Um coração e uma só alma. Lindo isso, né? Isso. Então o povo foi vendo o testemunho deles e começaram a pedir para morar com eles, para conviver, para viver também essa espiritualidade mariana. Entendi. Então, assim foi surgindo, e aí a partir desse movimento é que foi se transformando em uma ordem, e daí que surgiram regras. Como é isso? Isso, porque então os servos, os fundadores, eles queriam se distanciar da confusão daquele tempo presente, da agitação, da movimentação, e eles subiram um monte que se chama Monte Cenário, lá em Florença. E então, no alto do monte, eles começaram a viver como eremitas, tinham as suas grutas também, viviam ali. Só que o povo começou a subir o monte. E aí, então, quando o povo começou a subir, eles foram entendendo que o Senhor e que a Virgem Maria queria mais deles. Aí eles passaram a descer. Aí, com o passar do tempo, né, a igreja quis organizar as coisas. E aí também foi necessário reconhecer a ordem como uma ordem religiosa da igreja, né, como uma ordem mendicante. É das ordens mais antigas, do tempo de Francisco, de Domingos. Por isso somos ordem e somos mendicantes também. Entendi. E vocês estão presentes onde, assim? Nós estamos presentes nos 5 continentes. No Brasil, nós estamos no norte, temos a nossa casa no Acre, de onde eu sou, na cidade de Rio Branco, de Sena Madureira. Temos a casa aqui no Paraná, que é a casa de Curitiba. Pertinho da gente, no bairro Alto. Olha só. Temos casa em Santa Catarina, casa em São Paulo, casa no Rio de Janeiro, casa em Minas Gerais, casa em Pernambuco. Nossa, tem bastante lugar no Brasil. Bastante. E tem uma missão nossa ainda do Brasil em Moçambique, na África. Que é do Brasil, mas que está na África. Está na África. Mas em todos os continentes tem. Em todos os continentes. Todos os continentes, graças a Deus, nós porque estamos. é uma ordem antiga e é uma ordem de missão também, ou não? Missionária, sem dúvida. Por isso. Em 1920, Papa Bento XV deu a missão aos servos de Maria de virem ao Brasil, de irem ao Acre, para fundar ali a missão, trazer a igreja, levantar a igreja. Lá no Literalmente Acre. Construir a igreja ali, né? Construir a igreja ali no Acre. Então, missão. Nós sempre fomos uma ordem missionária, onde fomos enviados, e ainda hoje, onde quer. Inclusive, faz parte do nosso carisma, o carisma dos servos de Maria, né? Carisma. A parte da dimensão do serviço. Nós não temos algo assim específico. Não, o servo de Maria está na educação. O servo de Maria está na saúde. O servo de Maria está onde for preciso, nas cruzes da humanidade. É para estar na educação, é para estar na saúde, é para estar na comunicação, é para estar na missão. A gente está. Então isso também deve ser bem dinâmico, né? Conforme vem vindo a necessidade das gerações, está ali o servo de Maria. Isso é bonito porque as necessidades, a realidade presente, o carisma da ordem como um todo, mas também de cada frade. É respeitado também, né? Por exemplo, Frei Rinaldo, eu aqui no Brasil, somos dedicados à comunicação. Frei Rinaldo bem antes do que eu, cheguei depois. Mas nós estamos e temos essa liberdade e apoio também para estar na comunicação. Frei Clodovis Boff, grande teólogo, conhecido mundialmente, dedicado aos estudos. E por aí vai. Onde a missão, onde tem uma cruz da humanidade, onde é preciso, nós estamos. Que legal. Frei, e assim, a gente te conhece aqui pelas pregações, né, pelos programas que participa, pela palavra que você traz. A Ordem dos Servos de Maria traz muito esse estudo, é guiado por Nossa Senhora, as orações são muito dedicadas a Nossa Senhora. Fala um pouquinho pra gente, assim, ter uma ideia. Nós somos uma ordem mariana, somos servos de Maria. Então, tudo que nós fazemos está no nosso carisma, está na nossa espiritualidade. Nós pedimos a presença da mãe, nós pedimos o cuidado da mãe. Deve ser maravilhoso, nós pedimos a intercessão da mãe. Tudo que a gente vai fazer, Nossa Senhora vem à frente. No início das nossas orações, no início das nossas atividades, no fim, coroando sempre, a gente faz uma antífona mariana, a gente faz uma invocação mariana. Então, como parte do nosso carisma, de sempre, né? Porque a inspiração dos fundadores foi com Nossa Senhora. O nosso próprio hábito, reza a tradição, que foi dado por Nossa Senhora também, aos fundadores. Conta, olha. Foi dado por Nossa Senhora. Então, existe uma marca indelével, está em nós, Nossa Senhora. Somos marianos. Então, onde o servo de Maria está, pedindo a presença da mãe, formando também, né? Através dos estudos. Sim, Maria forma tanto, né? Com certeza. Inclusive, nós temos uma faculdade Marianum, que é lá em Roma, que é a única faculdade reconhecida para dar as graduações em Mariologia. Mestrado, doutorado.
é nossa, dos servos de Maria em Roma. Que legal. Frei, e Maria, quando a gente fala de Maria, tem vários títulos, né? Eu costumo dizer que é vários como títulos. Cada filho chama a mãe, né? A mesma mãe. Tem alguma devoção especial que vocês trazem ou não? Algum título, né, no caso, especial? Sim, a nossa padroeira, o título especial é Nossa Senhora das Dores. Olha. Nossa Senhora das Dores. Nós meditamos as dores de Nossa Senhora. Inclusive, na ordem nasceu a coroa de Nossa Senhora das Dores, onde nós contemplamos as 7 dores da Virgem Maria. E com ela, está no prólogo das nossas constituições, queremos estar aos pés das infinitas cruzes da humanidade. Porque Maria também sofreu, teve suas dores, mas manteve-se firme, fiel, de pé. Então ela nos ensina isso também, né? Sim. Então tudo com Nossa Senhora. Porque Maria só nos leva a Jesus, né? Sim. Com Maria, nós vamos a Jesus e também meditamos, contemplamos suas dores pra gente vencer, suportar as nossas e ajudar o povo de Deus também a vencer e a suportar suas dores. Porque as dores é caminho de vitória, né? Pra Maria, pra Jesus, a dor, a cruz foi o quê? A vitória. Sim. Então a gente precisa entender isso. E entender com Nossa Senhora é melhor ainda. Sim. É assim, é uma dor, mas ao mesmo tempo sendo acariciados por Nossa Senhora. Acariciados por Nossa Senhora, não estamos sozinhos. Eu imagino. Maria, nossa mãe, está sempre com a gente. Inclusive o nosso hábito também, nosso hábito preto, né? Maria, com a perca do seu filho, ficou viúva, ficou sozinha. Então tem essa, tem também esse luto de alguma forma. Esse luto, nosso hábito é esse reconhecimento também do luto, da viuvez de Nossa Senhora. Estamos com ela em tudo. Todo servo de Maria é com Nossa Senhora. E como que foi o teu chamado para esta ordem? O meu chamado foi interessante. Eu sempre nutri um amor por Nossa Senhora. Eu sempre fui devoto de Nossa Senhora de Fátima. Tá. E eu tinha dúvidas vocacionais, eu comecei a rezar. Eu tive um sonho com Nossa Senhora me chamando. E uma irmã religiosa de Notre Dame, Nossa Senhora de Notre Dame também, me chamou para conhecer o seminário. Eu era muito novo, eu não entendia a diferença, padre diocesano, padre religioso. Quando eu fui conhecer, eu ia fazer 15 anos. E eu não sabia a diferença. E essa irmã, ela me levou no convento dos servos de Maria. E lá chegando, fui muito bem acolhido pelos frades. Aí eu entendi que eu estava em uma casa mariana, uma comunidade religiosa. Ali aprendi a diferença, o que é um padre diocesano, o que é um padre religioso. Então, sem dúvida, Nossa Senhora que me levou, ela que me chamou. Porque eu poderia simplesmente ter ido também para uma outra casa, para um seminário diocesano. Mas ela foi conduzindo. Ela me conduziu através dessa irmã para a casa dela, Casa dos Servos de Maria. Viu? Por isso que deu certo, né, Frei? Por isso que, graças a Deus. Que bom, fico muito feliz. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho dessa tua missão, que poderia falar muito mais. A gente vai em pílulas, né, assim, indo aos pouquinhos. Isso. Gosta de vir pra cá, né, Frei? Gosta de viajar longe, assim, né? É uma viagem longa, mas muito gratificante. Nossa Senhora também viajou bastante, né? Foi visitar sua prima, servir sua prima. Verdade. Então eu faço tudo isso com muito amor e inspirando naquilo que Nossa Senhora também fez. Um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer estar aqui na TV Evangelizar. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo, está em casa. Muito tá bom? obrigado. Obrigada a você, a meu querido. Agora um recadinho para você com a Vision X, acompanhe. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar
minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravada, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E agora a gente vai sair para um breve intervalo, inclusive saindo com imagens direto lá do Vaticano, para você ficar com o coração acelerado aí junto comigo, porque nós estamos na expectativa até sair o resultado dessa primeira votação, né? E se tiver outras, permaneceremos assim nessa oração, nessa ansiedade num bom sentido. Voltamos para falar sobre os direitos das mães de autistas, de PCD, então volte comigo. Então saímos para um breve intervalo, volte comigo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, seguindo aqui na espera desse primeiro resultado do conclave, junto com você aqui pela TV Evangelizar. Inclusive te convido, se você não é associado da obra, que possa se tornar. Olha só, a gente aqui, ó, na expectativa do novo Papa, sendo igreja e ao mesmo tempo podendo trazer para você tanta informação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os direitos das mães de autistas. É importante a gente saber disso. Importante porque nós precisamos ouvir de quem entende e não ficar apenas indo, sabe, com o fluxo. Então é nossa missão ajudar você nessas questões do dia a dia também, para que você tenha seu coração em paz, não se tumultue com tantos problemas que nós temos no mundo e possa viver a sua espiritualidade. Então, apoie esta obra se tornando um associado por estes meios que aparecem na sua tela. Então, agora nós vamos para a nossa segunda entrevista do dia. Falar sobre o direito das mães de autistas e também PCD. Enquanto eu vou me sentando aqui com a minha segunda entrevistada, um recado para você da Nippon Prime. Acompanhe comigo. É o recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então, você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar a Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. E a partir de agora eu vou conversar com a Renata Fara,
que é especialista na área de direito à saúde. Então, vamos falar com as mães de autistas ou que têm algum tipo de deficiência. Doutora Renata, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite e parabéns pela pauta, pela preocupação com esse tema tão sensível. Eu acho que é algo que às vezes as pessoas às vezes nem se perguntam, né? Será que eu tenho algum direito? Então eu queria começar por isso, né? Quando a gente fala, que você é especialista na área da saúde, mas que direitos estão envolvidos para essas mães? Nós temos uma lei própria dos direitos dos autistas, uma lei própria dos direitos das pessoas com deficiência e para os pais, né, a gente se preocupa muito com a pessoa com deficiência. Mas o que isso chega nos pais? Então, acho que o principal deles, tá, é a possibilidade de redução de jornada de trabalho para funcionários públicos federais, todos, estaduais e municipais, dependendo do estado ou município, tá? Então, a maioria já tem uma legislação própria. Tá. E quando a gente fala de redução de jornada, é a redução sem diminuição de vencimentos, tá? E sem necessidade de compensação. Tá. Então, essa redução, ela é de até 50%. Tá? Tem alguns critérios. E a pessoa que é funcionário público vai pedir diretamente, embasado em laudos médicos, relatórios, justificar a necessidade, né? Porque é um direito da criança, do adolescente, ter esse acompanhamento, ter o pai, a mãe, o responsável próximo, certo? Alguns casos, pouquíssimos ainda, na iniciativa privada com decisão judicial, mas não é uma previsão na lei. E, infelizmente, eu acho que isso vai ser muito difícil que a legislação mude nesse sentido, redução dos pais na iniciativa privada. Tá. Acho que esse é um ponto interessante. Outra questão que atinge os pais também é a isenção de impostos para compra de carro. Então, o carro que é importante para a locomoção da criança, para levar nas terapias, escola. Então, tem uma isenção de IPI e ICMS, o Imposto Federal e Estadual. Chega a 25% os dois impostos para carros novos, tá? E IPVA também. E o IPVA para carros usados. Ah, entendi. Pode ser também adquirido esse direito num carro Pode usado. Também. E um terceiro que a gente pode citar é o desconto em passagem aérea para o acompanhante. Então, a regra é, a pessoa com deficiência paga a passagem inteira. E como ele precisa de um acompanhante, ele não pode viajar sozinho, o acompanhante tem 80% de desconto. Que é para incentivar esse acompanhante a ir. Isso. E isso é feito diretamente no site da companhia aérea. Então, não é nada burocrático, né? Você apresenta um relatório e diretamente junto à companhia aérea. Entendi. Dentro da área de saúde, especificamente, tem algo ou não? Para os pais, não. Isso atinge os pacientes. Né? Para os pacientes em si. Isso. Para criança, para o adolescente com autismo e... Deixa eu interromper um pouquinho, que acho que a gente tem a fumaça preta no ar aqui. O que significa que nós não temos o Papa ainda. Continuamos rezando pela sabedoria dos cardeais que estão envolvidos. Isso significa que não teve 50% mais um voto, ou que, se teve, a pessoa escolhida não aceitou o cargo, né? A gente não tem como saber nesse momento, mas o fato é que temos ali o primeiro, olha, agora reiniciamos, né? Agora, acaba uma ansiedade e começa outra. Você está vendo ali as imagens ali da Praça São Pietro, onde muita gente, né, está acompanhando esse momento. Claro, é um momento histórico, um momento muito importante. Por isso até interrompi aqui a nossa conversa. E você continua na expectativa, continua na oração, continua acompanhando aqui com a gente. A TV mostra tudo aqui para você. Você vê ali a agitação também, né, do pessoal ali. O pessoal também estava na expectativa. Ali um céu mais do anoitecer já, ali na cidade de Roma. Você escuta também, parece que um badalar de sinos ao fundo, né? O áudio é de lá, que você está escutando. Imagens ao vivo. Que bom que a gente tem essa oportunidade de, nesse momento, poder transmitir para você mais imagens ali da chaminé. Peço para você orações, tá? Importante. Você sabe que os cardeais estão ali na Capela Sistina, reunidos. Não saem dali enquanto não estiver decidido,
né, o novo Papa. É claro que eles têm o acesso à Casa Santa Marta, que foi criado, né, depois de muitos anos, para que eles pudessem transitar entre um local e outro durante esse momento decisivo. Mas seguem em oração, pedindo discernimento, pedindo, inclusive, além dessa sabedoria, pedir que nos dê um Papa. Nós precisamos pedir de forma clara isso, porque precisamos ter um Papa para guiar esse rebanho. Então, continue aqui com a gente na TV Evangelizar. Estamos aí com as imagens ao vivo, você acompanhando todo o tempo aqui com a gente. Eu volto aqui com a nossa convidada, com a Renata, né, falando aqui sobre esse tema, né, os direitos das mães, também por que não falar dos direitos desses pacientes, né, porque os pais são os primeiros beneficiados com isso. Então eu queria, minha querida, que você colocasse pra gente um pouco desses direitos que envolvem, né, de forma geral, os autistas ou os portadores de deficiência também. Eu acho que 2 pontos principais são a saúde e a educação. No âmbito da saúde, para quem tem planos de saúde, hoje as terapias já são autorizadas, os métodos já são de cobertura obrigatória. Hoje em dia a gente não tem mais limite de sessões, o que há alguns anos tínhamos. Então, os tratamentos estão assegurados na rede própria dos planos de saúde, e quem tem planos seguro-saúde com previsão de reembolso, opta por fazer uma livre escolha. Felizmente, no âmbito público, né, no nosso SUS, o tratamento não é o mesmo, né? Vai depender muito de cada município, quais são as políticas públicas, locais de tratamento, qualificação dos profissionais. Então, infelizmente, existe sim uma diferença muito grande de atendimento e tratamento dessas crianças para quem tem plano e não tem. Outro ponto é a educação. A inclusão escolar é a regra. Então, a criança vai para a rede regular, a escola deve fazer as adequações necessárias, como, por exemplo, para um PCD, que é um cadeirante, vai ter que fazer uma rampa. Para um autista, qual que é a adaptação? Às vezes material, às vezes ele é um não verbal. Então, adaptar aquele conteúdo... Uma coisa mais assim direcionada à necessidade daquela pessoa. Mais personalizado. Tá. Então, quando necessário, pode ser pedido um profissional de apoio, o tutor. As escolas são obrigadas a fornecer, e aí a gente tem um vazio ali na lei. Quem é esse profissional? É um estagiário? É um pedagogo? Pode ser mais de... Esse profissional pode atender mais que uma criança? A lei não fala. Então, a gente vê na prática que esse ainda é um ponto a ser trabalhado. Talvez também porque varie muito as necessidades, né? Talvez a lei tenha ficado um pouco mais aberta para que possa adaptar ao que precisa, né? Exatamente. Daí a gente precisa de um bom senso das duas partes. Sim, com certeza. Um bom senso das duas partes é muito importante. Minha querida, muito obrigada por vir falar sobre esse tema hoje, né? Especialmente aí chegando próximo ao Dia das Mães, né? Importante que a gente fale sobre isso. Obrigada pela sua disponibilidade. E parabéns para todas as mães. Obrigada. Agora um recado do Lucas para você aqui no programa Vida em Foco. Vai lá, Lucas. Deixa comigo, Carol. Boa tarde para você. Excelente tarde para você que está assistindo aqui. Vamos cuidar da saúde? Vamos cuidar dessa dor que você está sentindo aí nas juntas, aquela dor que te impede de abaixar, de levantar, de pegar às vezes um pote em cima do armário, porque dói o ombro, aquela dor que limita os seus movimentos. Tire a sua liberdade. Eu quero te ajudar aqui a ter mais qualidade de vida, melhorar esses casos de dores aí com o nosso magnésio. O nosso magnésio ajuda você a melhorar essas dores porque age como um anti-inflamatório natural que ele é. E também tem ação analgésica, o que além de desinflamar o seu corpo, vai ajudar você a reduzir essas dores aí. Reduz a inflamação, reduz dores, melhora a sua mobilidade, aumenta a flexibilidade, melhora os seus movimentos e ainda ajuda você a ter mais proteção no seu organismo. Além de reduzir, mantém o seu corpo funcionando corretamente, funcionando bem, claro, absorvendo nutrientes, vitaminas de forma muito mais eficaz. E a fórmula quelada traz essa proteção que potencializa o efeito do magnésio no seu organismo. Liga lá no 0800 591 8773, mas liga já! Liga agora. Você garante o nosso magnésio hoje com desconto especial. Vou fazer para você aquele descontaço, precinho de custo hoje, para você que está assistindo aqui agora, TV Evangelizar. Vai ligar agora, 0800 591 8773. Ganha o nosso seca-barriga, ganha também o nosso massageador elétrico. Esse aqui é excelente para aquelas dores musculares, para ajudar você a aliviar aquela dorzinha que muitas vezes incomoda, mas você não sabe exatamente de onde vem.
0800 591 8773 é o telefone para você ligar, pedir o seu magnésio e ter muito mais qualidade de vida e garantir pagamento para junho no carnezinho. 0800 591 8773. Obrigada, Lucas. Eu quero aproveitar que a gente está vivendo esse momento tão especial aqui com você. Inclusive, você vê aí as imagens lá do livro do Padre Reginaldo Manzotti, porque é o convite que nós temos para a sua leitura, para o seu mês de oração. Mês com Maria. Já pensou você dedicar esse mês de maio a ela, conhecendo mais sobre esta mulher que vence o mal? Maria, mais forte que o mal, é o título do livro, o mais novo livro do Padre Reginaldo Manzotti. E ele te convida a rezar. É um livro que vai te levar a uma oração, a uma intimidade mais profunda com Maria. Nós falamos agora há pouco com o Frei Renan Barros sobre como Maria nos conduz, nos chama, nos acolhe. Ela que é a Virgem das Dores, mas também a Virgem das Alegrias, vive tudo com a gente, vive as suas dores. Então, vive as suas alegrias, vive os momentos que você tem com a sua família. Por que não se aproximar dessa mãe? Porque ela nos leva mais perto de Jesus. Esse é o convite que o Padre Reginaldo faz, que você entregue os seus problemas, as suas preocupações a ela, que pode vencer todo o mal, porque ela é mais forte que o mal. Esse livro você encontra em todo o Brasil, em todas as livrarias do Brasil, e também pode adquirir na Produtos que Evangelizam de forma online. Então, se você não quiser sair da sua casa, tem essa opção também, e tem duas opções de capa, aquela capa simples e a capa luxo. Então fica para você o convite. Você vê aqui também nas imagens, a gente vai deixar disponível para você o que está acontecendo nesse momento no Vaticano, porque de repente alguém liga agora a TV, quer ficar por dentro do que está acontecendo nesse momento no conclave. Então nós já tivemos a manifestação agora, há poucos minutos, cerca de 7, 8 minutos atrás, a fumaça preta que saiu das chaminés. Isso significa que ainda não houve uma votação definitiva sobre quem será o próximo Papa. Então você já vê as imagens do povo se dispersando, aquela multidão que estava ali na expectativa, assim como nós, e continuamos na expectativa. Essa imagem da Lua, porque já é noite lá no Vaticano, eles estão 5 horas à frente da gente aqui no Brasil, e portanto nós continuamos de que forma agora? Em oração. Sempre a oração nos conduz, seja para que possamos pedir algo, seja para agradecer. Então é o momento de pedir. Você que está aqui com a gente, é o momento de nós pedirmos, unirmos a nossa oração, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo firmeza a todos que estão envolvidos neste conclave. É um momento histórico que você acompanha aqui pela TV Evangelizar. Ali você vê as imagens da chaminé mais uma vez, a fumaça escura, e são imagens recuperadas, tá? Importante que a gente grave isso. Viva este momento com muita oração, acompanhando tudo aqui pela TV Evangelizar. Nós sabemos que Maria está ao nosso lado nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai voltar do nosso intervalo e vamos falar justamente sobre um título de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora da Estrela. Volte comigo. Voltamos com o programa Vida em Foco. Você está vendo imagens do Vaticano. Essas imagens são ao vivo, ali na Praça San Pietro, porque há mais ou menos 10 minutos atrás saiu já o resultado do primeiro conclave, às 16 horas de Brasília. Essas imagens que você vê são imagens recuperadas do momento que aconteceu, às 16 horas de Brasília, nesse dia 7 de maio. Indicando que não tivemos o número suficiente de votos. Como são 133 cardeais votantes, precisamos de 89 votos
para decidir o próximo Papa. Não foi ainda dessa vez. A gente vai ficar aqui, deixando você informado sobre o que está acontecendo. É um momento muito importante, um momento histórico. Seguimos em oração. E lembre, isso é muito importante. Pedindo principalmente a Nossa Senhora que possa interceder neste momento. Estamos no mês mariano. Mês mariano, por isso mesmo, um lembrete, que possamos entregar a igreja às mãos de Maria, que ela interceda e que traga as graças necessárias a esses 133 cardeais que estão ali envolvidos nesse conclave, para que possamos ter o Papa que nós precisamos para esta geração. Amém. Então agora, aproveitando que a gente está nesse mês mariano, eu quero trazer para você um título de Nossa Senhora, em que nós chamamos de Nossa Senhora da Estrela. Esse é o nosso momento com Maria aqui no programa A Vida em Foco. Roda a vinheta. Bom, vamos falar então sobre Nossa Senhora da Estrela, que teve origem com 2 monges beneditinos. Durante uma peregrinação a Jerusalém, precisaram dormir numa praia na França. Um dos monges dormiu num barco, que foi levado pela maré até a costa da Inglaterra. Todos ficaram maravilhados, dizendo que era um milagre o monge ter atravessado o mar da França para a Inglaterra numa pequena canoa e não ter morrido. Logo, atribuíram esse milagre a Nossa Senhora. O outro, que permaneceu no mesmo local, mais tarde sonhou que grande estrela caiu do céu, queimando todos os arbustos e árvores, e ouviu uma voz que disse: Nossa Senhora quer que se construa uma igreja neste lugar. Hoje, o local é a Abadia de Nossa Senhora da Estrela de Monteburgo. A devoção a Nossa Senhora da Estrela é forte em Portugal e aqui no Brasil, principalmente em Itapetininga, São Paulo. Nossa Senhora da Estrela, rogai por nós. Estou aqui com o Padre José Aparecido Pinto, diretor do Asilo São Vicente de Paulo, que participou de um documentário que ainda vai ao ar, né, Padre? Então estamos na expectativa, documentário do Asilo São Vicente de Paulo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigada pela tua disponibilidade para esse documentário também. Obrigado, Carol. Obrigado a toda a equipe da TV Evangelizar. Uma alegria muito grande estar aqui trazendo algo tão especial. Aquilo que nós vivemos, que é a questão do Asilo São Vicente de Paulo. Sim. Que representa as idosas, os idosos, a pessoa idosa em toda a nossa existência. Então, obrigado por essa oportunidade de estar falando e trazendo aqui esse momento especial que estamos vivendo. Padre, eu que agradeço, viu? Eu queria saber como que foi para o senhor fazer, né, participar desse documentário. Eu sei que tem o teu envolvimento pessoal com tudo que acontece lá, e nós vamos poder conhecer mais de perto o trabalho feito, não é? Com os idosos. Conta para mim a tua perspectiva, Padre. Com certeza é um presente que nós estamos recebendo ao celebrar no ano que vem, 30 de outubro de 2026, 100 anos. 100 anos, Padre. 100 anos de história. Bênção. 100 anos que uma casa nasce para atender os pobres. 100 anos que foi construída exatamente para isso que ela está vivendo hoje. De poder todos aqueles que eram abandonados, descartados, entre crianças, adolescentes, jovens, idosos, eram acolhidos naquela casa. As irmãs passionistas é que nos deixou um legado, e eu tive a honra de poder continuar essa experiência de vida, vivida por elas, né, por toda a congregação. Durante 70 e poucos anos, eu estou há 20 anos já à frente dessa instituição. Nossa, Padre. Então, tenho essa honra, essa alegria de poder estar vivendo isso. Sim, com certeza, eu imagino. E como que é fazer parte desse projeto que se mostra permanente, né? Se mostra firme, perseverante, porque não é fácil, né? É um desafio. É um desafio porque nós estamos falando de questões sociais, nós estamos falando de vida de pessoas, estamos falando daqueles que são vulneráveis, daqueles que são abandonados, e nós temos, imagina, moram 150 mulheres naquela casa hoje.
para poder fazer com que elas tenham a dignidade, o direito de poder ter uma vida digna, nós precisamos de uma equipe muito grande, de uma logística muito grande. São 180 colaboradores que ali trabalham diariamente. Estão falando de residência, espaço onde elas vivem. E para isso precisa ter-se, não só dentro da gestão e toda uma dinâmica para que possa acontecer. E quais ações, padre, que o senhor vê lá sendo oferecidas para esses idosos hoje? Nós estamos falando de tudo que você possa imaginar, desde médico, desde assistência social, desde de terapia ocupacional, desde musicoterapia, tudo que possa ter. Mas é um espaço que às vezes passa um pouco despercebido, a grandeza dele, não só porque nós estamos atendendo pessoas que não têm família. De 150 mulheres, 14 têm família. As outras não têm família. Nós tivemos o óbito de uma delas que há 72 anos morava na casa. 72 anos. Padre, ela chegou com 19 anos. 19 anos. Uma menina, uma jovem que chega para morar naquela casa e veio a óbito agora, com seus 91 anos. Então, nós estamos falando de estrutura para que possa fazer com que essa casa ela possa ter a vida. Mas nós somos abençoados, iluminados, agraciados. Não só somos abraçados, acolhidos pela comunidade, pelo povo de Curitiba e de tantos lugares, diante das políticas públicas e a vida de todas as idosas. Estou falando da vida de uma pessoa, a residência de um morador, de 150 moradoras, e que nós temos a missão de poder fazer com que elas ali sejam sejam felizes. Então nós estamos falando de alguma que precisa de um psicólogo. Não está saindo da sua casa e procurar um posto ou um médico. Não, lá dentro temos uma psicóloga. Nós temos um médico, nós temos enfermeira, nós temos um espaço especial onde precisa de um cuidado especial. Elas vão ficar porque está doendo, tem alguma situação, uma pressão, enfim. Cuidados paliativos, então é uma casa, uma estrutura voltada para poder fazer com que elas tenham essa dignidade de vida. Que bonito. E a questão religiosa. Nós temos uma capela linda, não sei se você conhece. A equipe que esteve lá e eu com certeza acompanhando todo o documentário, eles puderam tirar coisas que nós mesmos até não percebíamos, que vivíamos tanta coisa bonita. E trouxemos também dentro do documentário experiência de muitas pessoas que trabalharam lá, que viveram naquela casa. E entre essas estão as passionistas. Algumas passionistas que já idosas hoje, mas com um carinho tão grande, com um olhar tão grande de poder estar falando de experiência de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos atrás. E temos uma capela. Quando você anunciava sobre o rosto de Nossa Senhora, a capela, ela é uma das passionistas, a irmã Antonieta Farani. O asilo foi criado em 1926 e a capela foi construída junto com outros anexos em 1955. Capela, então, inaugurada em 55. Por essa irmã que é uma venerável. Venerável é o primeiro passo para poder ser uma beata e depois... Para depois uma santa canonizada, né? Isso, uma santa. Olha só. E ela que pensou a capela, ela que sonhou a capela, ela que construiu aquela capela. Então nós somos privilegiados de poder estar no lugar onde teve alguém que é reconhecida como uma santa. Mas não só ela. Muitas e muitas mulheres que trabalharam ali, que viveram ali, com toda certeza são santas. São pessoas iluminadas, que de uma entrega, de uma vivência, de uma experiência de vida, de uma simplicidade, de pureza de vida. E digo isso quando me encontro diante de um óbito. Nós temos um espaço, acontece um óbito de nossas idosas e é colocado no espaço especial. Quando eu me encontro, às vezes sozinho, para poder fazer as exéquias, a oração, e ver aquele corpo daquela mulher que não teve família, que não teve ninguém, a gente para e pensa o que significa a vida para nós. A beleza da vida, a grandeza da vida, e que se coloca ali como aquela mulher poderia ser qualquer um de nós, mas que ela viveu naquela casa, entregou toda a sua experiência naquela casa. Sobre a capela, quando eu falava do rosto de Maria,
Eu gosto de falar isso principalmente dos batizados, os momentos, porque é muito grande sobre o rosto de Maria que se revela em tantos títulos. Quantos títulos nós temos de Nossa Senhora? É infinidade de títulos. Mas por que esses títulos? E às vezes as pessoas talvez não compreendam. Por que esses títulos? Esses títulos é um jeito de Deus, e diante da pedagogia e diante de um rosto de um Deus em que quer se revelar diante de culturas diferentes, mundo diferente, histórias diferentes, vai pegar o quê? A ternura de uma mulher, a grandeza de uma mulher. E no rosto de cada um dos títulos só tem uma mulher, Maria. É a grandeza de Maria que se faz em tantos cantos, em tantos lugares, em tantos países. E junto com o rosto de Maria que se revela, que se manifesta, está o rosto do Pai, o rosto de um Deus amoroso, em que chega através de Maria. Sim. E assim é a nossa casa, que tem um rosto de tantas e tantas mulheres que ali vivem. Do choro de tantas delas, do sorriso de tantas delas, é o choro e alegria formado e vivenciado pelos nossos colaboradores, pelos nossos benfeitores, pelos nossos amigos e que são parceiros para poder fazer com que a casa seja abençoada. Que bênção, Padre. Muito obrigada por, então, poder abrir as portas desse asilo por meio desse documentário que nós vamos ter a oportunidade de ver, lembrando que será neste sábado. Deus te abençoe, Padre. Muito obrigada por esse amor que o senhor trouxe aqui hoje. Por favor, obrigado. Eu quero agradecer mesmo o Padre Reginaldo e toda a sua equipe, que de coração aberto se colocaram prontos, sem nenhum custo para poder chegar lá e abstrair essa história maravilhosa em que eu, por acaso, cheguei ali e só conduzi aquilo que as irmãs já vivenciam. Unção do Espírito Santo, né, Padre? Amém. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus Seja abençoe. sempre bem-vindo à TV Amém. Evangelizar. Deus abençoe. A Patrícia chegou por aqui, meus queridos. Vai lá, Patrícia. Boa tarde, Carol. Olá, amados de todo o Brasil. Atenção, hein? Você que sofre com diabetes deve ficar atento à ingestão total de carboidratos, o que inclui a frutose, mas para evitar picos de glicose aí no sangue, né? Por isso é recomendado dar preferência às frutas com baixo índice glicêmico, como por exemplo, estou mostrando aqui, ó, a pera, a maçã, o pêssego e a laranja, tá? Essas são as frutas ideais. Em geral, não é necessário que você evite frutas específicas, mas você deve sim ter mais cautela ao consumir frutas com teor elevado de açúcar. É o caso aqui, ó, da manga que eu tô mostrando agora, ó, gente. A banana, a manga, figo e frutas secas também, como tâmaras e passas. Como esses alimentos aumentam os níveis de glicose no sangue de maneira mais rápida, o ideal é que sejam consumidos em porções menores e em conjunto com alimentos ricos em fibras. E, claro, usar aí o seu medicamento direitinho, praticar atividade física e aumentar os cuidados com ele, o poderoso Glicotrate. Ele é um suplemento totalmente natural e ajuda a regular o açúcar no sangue e também te dá saciedade, evitando o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e gordura. E também atua no bom funcionamento do pâncreas. Somente uma cápsula ao dia para você ter mais qualidade de vida. Então, ó, gente, um frasco rende 4 meses de tratamento. Ligue já. 0800 555 5123 e aproveite a oportunidade especial da nossa campanha do Dia das Mães. Hoje você leva pela metade do preço. Faça a experiência, os resultados são garantidos, tanto que a gente manda aqui, ó, de presente o medidor de glicose digital para você comprovar a eficácia do produto. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Quem é de Curitiba e região, se pedir agora, recebe ainda hoje. 0800 555 5123. Volto contigo, Carol. Obrigada, Patrícia. E olha, antes da gente se despedir, eu quero lembrar que na próxima segunda-feira nós teremos Noite de Louvor aqui com a gente. Eu estou te lembrando porque nós estamos indo para a 3ª semana já desta série que vamos fechar com o Padre Christian Shankar. É uma série onde o tema Eu Sou a Água Viva
traz 3 semanas de purificação. Será aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas e transmitido pela TV Evangelizar no dia 12 de maio, às 19 horas. Então se programe e permaneça aqui com a gente. Nós saímos ainda com imagens lá do Vaticano, lembrando a você que está acompanhando a TV Evangelizar, que durante esta tarde, exatamente às 16 horas do horário de Brasília, nós tivemos a manifestação do conclave com a fumaça preta. Você está vendo as imagens que foram recuperadas daquele momento, indicando que não tivemos os votos necessários para a eleição de um novo Papa, que o número que precisamos é de 89 votos. São 133 cardeais que estão reunidos neste conclave. Então, continuamos em oração e continuamos juntos aqui pela TV Evangelizar, onde você fica por dentro deste momento histórico em todos os momentos. Fique com Deus.